E se uma simples canção infantil guardasse, na verdade, um mapa para o nosso território mais complexo, o mundo das nossas emoções? Hoje, a gente vai mergulhar em como uma melodia feita para crianças pode ensinar a gente a navegar pela nossa própria floresta interior. Pois é, a pergunta que guia a nossa conversa hoje é exatamente essa. Como é que pode uma música infantil conter chaves tão poderosas para o nosso autoconhecimento? A resposta? Bom, ela está na metáfora principal da canção, a de que cada um de nós tem uma floresta interior só esperando para ser explorada. A canção já começa com essa ideia central que é simplesmente brilhante. Dentro da gente existe uma floresta. É um lugar selvagem, sabe? Cheio de mistérios, mas também cheio de vida. E esse lugar representa o nosso mundo interior. E olha, isso não é só uma imagem poética, não. Como o Dr. Marcos aponta para a psicanálise, essa floresta é o nosso inconsciente. É o lugar onde tudo aquilo que a gente sente, mesmo que a gente não entende direito, mora. A canção basicamente nos dá a permissão para entrar e explorar esse lugar. O próximo passo que a canção propõe é genial. Ela pega algo super abstrato e transforma em concreto. Sabe aquela névoa de sentimentos que a gente não sabe nem o que é? Pois é, agora eles ganham a forma de animais da floresta. Ao dar um nome, a gente finalmente consegue olhar e entender cada emoção. Dá uma olhada nessa tabela. A canção transforma o medo numa raposa. E qual a motivação dela? Não é atacar. No fundo, ela só quer proteção. A tristeza vira uma coruja, que não é boa nem má. Ela é simplesmente uma parte de nós. Essa abordagem muda tudo. Permite que a gente olhe para essas emoções com curiosidade, em vez de julgamento. Ok, se a gente tem esses bichos todos na nossa floresta, como é que interagimos com eles? A canção oferece uma ferramenta que parece simples, mas é poderosíssima. O carinho. Não é a luta, não é a negação, é o carinho. E isso tem um baita respaldo psicológico. Como a doutora Ana explica, esse ato de olhar com gentileza é a base da autocompaixão. É o que faz a gente parar de lutar contra nós mesmos e começar a se acolher de verdade. Na prática, o processo se resume a 3 passos bem simples. Primeiro, olhar para a emoção com carinho, sem crítica. Segundo, se permitir sentir, sem reprimir ou fugir. E terceiro, acolher o sentimento, entendendo que ele é uma parte importante de quem a gente é. É um verdadeiro roteiro para a saúde emocional. E quando a gente começa a praticar esse acolhimento, uma coisa fundamental muda. A gente deixa de ser controlado pelas nossas emoções para se tornar o guia da nossa própria floresta. É uma verdadeira declaração de autonomia. Essa imagem aqui ilustra essa transformação de um jeito brilhante. A gente deixa de ser refém, onde o medo e a confusão ditam nossas reações, para se tornar o guia, que age com autonomia, com entendimento. É o que o filósofo professor Ivan resume como uma declaração de liberdade. A gente não é mais passageiro à deriva, sabe? A gente passa a ser o navegador da nossa jornada interior. Agora, vamos focar um pouquinho numa emoção específica que a nossa cultura muitas vezes ensina a gente a evitar a todo custo, a tristeza. A canção, por outro lado, dá para ela um lugar de honra. A mensagem é clara e, nossa, libertadora. Sentir tristeza não é um sinal de fraqueza ou de que tem algo errado. É simplesmente um sinal de que somos humanos. A tristeza faz parte da experiência de viver. E essa citação da doutora Ana é, uau, poderosíssima. A tristeza não é uma inimiga que a gente tem que combater. Quando a gente acolhe, ela pode se tornar a nossa maior professora, trazendo uma profundidade e uma sabedoria que a alegria sozinha não consegue nos dar. É ela que nos ajuda a entender o que realmente importa. Então, no fim das contas, qual é a grande lição que essa jornada pela floresta dos sentimentos nos ensina? A conclusão é sobre integração e não sobre eliminação. E aqui está a grande lição. Felicidade não é a ausência de dor ou de medo. É a habilidade de caminhar pela nossa floresta interior em harmonia com todos os bichos que moram lá. É entender que podemos ser o jardineiro do nosso ecossistema, o autor da nossa própria história e, finalmente, o guia do nosso próprio mundo. E assim, a gente termina com uma pergunta para reflexão. Depois de tudo isso, ao olhar para a própria floresta interior, qual sentimento, qual bicho merece uma visita carinhosa hoje? A jornada sempre começa com um único passo. Mas se eu olhar com carinho, posso ver, posso entender cada emoção que vive em mim.